Espaço Saúde aproveita a beleza desse lindo jardim para falar de um assunto muito importante que faz parte do nosso dia a dia, o estresse. Considerado uma epidemia global pela Organização Mundial de Saúde, o estresse atinge cerca de 90% da população mundial. Conviver com o estresse não é uma tarefa fácil. Trânsito, excesso de trabalho, dificuldades financeiras são alguns dos fatores que podem causar o estresse. E como nem sempre é possível fugir de tudo isso, o melhor mesmo é administrar o estresse. E para falar sobre o tema lidando com o estresse, eu converso agora com a assistente social, Sônia Muniz Ferreira. Sônia, um prazer recebê-la aqui no nosso jardim. Eu que agradeço essa oportunidade. Sônia, para começar o nosso bate-papo aqui, o que é exatamente o estresse? Olha, Simone, o estresse é uma reação muito forte do organismo quando o indivíduo enfrenta qualquer evento, seja ele bom ou mal, e que este evento leve a uma alteração na vida desta pessoa. Em 1956, Selye propôs um modelo para representar o quadro do estresse, que era dividido em 3 fases: fase de alerta, fase de resistência e a fase de exaustão. É importante ressaltar que é imprescindível que a gente interrompa esses processos para não invadindo cada uma dessas fases, que certamente vai representar um problema para o nosso organismo. E como funciona o organismo sob estresse? Olha, eu vou te dar um exemplo. Quando o corpo está sob qualquer ameaça, o nosso sistema nervoso libera uma inundação de hormônios do estresse, dentre eles a adrenalina e cortisol. Esses hormônios, eles têm a função de nos preparar para as ações de emergência. Então, a resposta ao estresse, na verdade, ele nos auxilia, ele ajuda o corpo a nos proteger, mas também a enfrentar os desafios do dia a dia. A adrenalina, que é liberada no organismo, ela nos deixa o corpo em alerta, aumentando a nossa concentração. Então, na verdade, o corpo, ele se prepara para emitir um comando ao cérebro, que seria para você lutar ou para você fugir. Então, como você pode perceber, o estresse ele também tem um lado positivo. O que nós temos que observar é que não podemos permitir que ele se perpetue por muito tempo em nossa vida. O estresse é desencadeado por algumas fontes que são fatores, né, que causam esse estresse. Que fontes e fatores são esses? Olha, os fatores são os fatores internos e os fatores externos. Os fatores internos, como o próprio nome já diz, ele tem a ver com o comportamento emocional de cada um de nós diante do nosso enfrentamento, diante das questões da vida. E os fatores externos, eles vêm de fora, mas interferem diretamente na nossa vida, que são as questões financeiras, questões do trabalho, questões familiares, perdas de pessoas queridas. Isso tudo são fatores externos, mas que são fontes de estresse para todos nós. E quais os sintomas encontrados no organismo quando o indivíduo é exposto à situação de estresse permanente? Como a gente falou das 3 fases anteriores determinadas por Selye, é importante que você não permita que você possa perpetuar as fontes de estresse e que você vá ultrapassando cada uma dessas fases. Mas eu posso relacionar alguns sintomas. Nós temos dores de cabeça atípicas, insônia, inapetência, desconcentração mental, irritabilidade, problemas estomacais, sem esquecer que o cortisol que é liberado no organismo sob efeito do estresse, ele vai reduzir a nossa capacidade no enfrentamento às infecções. E a noradrenalina, liberada pelas glândulas suprarrenais, ela vai não só aumentar a nossa frequência cardíaca, como também aumentar a pressão arterial, podendo deixar a pessoa com um quadro de hipertensão. E muitas vezes até a depressão, né, Sônia? Exatamente. Nós temos a depressão física e moral, que à medida que as fontes de estresse vão invadindo cada fase, elas vão surgindo. Quando você chega na fase de exaustão, que é a última fase detectada por Selye, você encontra, inclusive, o câncer, o infarto, que pode levar o indivíduo à morte. Sônia, como identificar o estresse e qual o primeiro passo para a gente reagir ao estresse? Olha, eu sempre acho importante o autoconhecimento, não só nas questões de estresse, como em qualquer situação da nossa vida. Como também nós podemos relacionar as questões psicológicas, que eu posso citar algumas, como a baixa autoestima, que leva o indivíduo a comportamentos de insegurança, o que influencia diretamente nas questões de trabalho.
como também atitudes de procrastinação. São comportamentos muito comuns hoje em dia e muito identificados nos jovens, que são as atitudes do adiamento. Você sempre adia o início da sua tarefa. E certamente, quando chegar no momento, você vai acabar sujeito a uma questão de estresse. Quando você identifica esses comportamentos, é importante que ou você consiga resolvê-los e, caso contrário, que não seja possível, que você procure a ajuda de um profissional para te auxiliar. Mas é fundamental que nós possamos refletir que nem sempre as questões do estresse estão diretamente ligadas às questões de trabalho. Essas questões que nós colocamos inicialmente também são responsáveis por questões de estresse no nosso dia a dia e também nas atividades. Então, o autoconhecimento permite que você identifique essas questões. Eu antigamente era uma pessoa mais tranquila, hoje eu estou mais irritada. Então, o que determinou isso? Para que eu possa trabalhar essas questões imprescindível ou eliminá-las, ou se não for possível, que nós possamos nos adaptar, nos adequar a essas fontes de estresse que são impossíveis de serem eliminadas da nossa vida. Mas a gente precisa encontrar mecanismos de conviver melhor com ela, de forma que o nosso organismo não seja prejudicado. Ô Sônia, e o percentual de estresse entre homens e mulheres é diferente, né? Por quê? Ah, com certeza. Primeiro, as mulheres hoje representam quase o dobro das pessoas contaminadas por esse grande mal da sociedade que é o estresse. E nós podemos identificar isso pelo posicionamento que nós exercíamos antigamente. Você há de observar que na época da sua avó, as mulheres estavam muito mais voltadas para as questões familiares. Não que isso não demande trabalho ou que nos deixe em situações de estresse, mas hoje, nós mulheres ampliamos mais o nosso campo de atuação. Então, algumas mulheres estão sujeitas a jornadas duplas e até triplas de trabalho para poder absorver toda essa demanda que a vida e a sociedade nos coloca. Questões familiares, questões de escola, questões profissionais. Recentemente foi realizada uma pesquisa em 12 estados brasileiros, com 29 mil entrevistados. 17 mil entrevistados eram do sexo feminino, no qual 51% apresentavam nível elevado de estresse, e 12 mil do sexo masculino, onde 28% apresentavam um nível de estresse. Então, como nós podemos perceber, as mulheres hoje são muito mais afetadas por este fenômeno que afeta a sociedade brasileira. Sônia, qual é a melhor forma de trabalhar o estresse? Olha, é importante você primeiro fazer uma análise da sua rotina diária. À medida que você tem o seu autoconhecimento e você vai avaliando a sua rotina diária, você vai identificando as causas, as fontes de estresse que estão te levando àquela situação. Uma vez feito isso, ou você elimina essas fontes de estresse, ou você se readapta a essas questões quando são impossíveis de serem eliminadas. É importante também a prática de exercícios que lhe causem prazer, seja dança, corrida, enfim, um hobby que você possa ter, pintura. Então, é um momento em que você sai da sua rotina diária e vai para uma atividade que se te desliga daquelas questões. Inclusive até o contato com a natureza, como a gente aqui hoje fazendo o programa no jardim. Fazer um programa como este, ou se durante da sua semana, se você trabalha próximo ao local como este com o jardim, uma caminhada, técnicas de relaxamento que envolvem a respiração, observar essa natureza, nos desliga um pouco das nossas fontes de estresse. Também é importante, acho imprescindível em qualquer questão, que você possa encontrar nas suas atividades quais são os pontos positivos, né? É importante que a gente possa perceber isso, porque certamente o desenvolvimento do seu trabalho, ele fica menos estafante, porque existe um ponto, o lado útil, o lado positivo, o lado grandioso da sua tarefa, da sua atividade profissional, que vai influenciar na vida de terceiros. É importante você ter esse olhar dentro daquilo que você faz no seu dia a dia. Isso vai te renovar as forças e te deixar mais preparado para os embates que vão surgindo no dia a dia da sua profissão também. Sônia, é bom também te ressaltar que o estresse é uma coisa muito pessoal, não existe um método infalível, a gente tem que achar alguma coisa melhor e que nos faça bem, né? À medida que você se conhece, você consegue detectar esses fatores que estão influenciando na sua vida e que estão ou lhe adoecendo ou gerando comportamentos que não são os rotineiros, né? E que você possa, a partir do momento que você identifica, você ter a coragem
de fazer as mudanças necessárias, porque muitas pessoas resistem muito nessas alterações. Às vezes é necessário abrir mão de algumas coisas para você poder buscar esse equilíbrio. Mas isso é uma questão muito pessoal. O que é estresse, fonte de estresse para mim, pode não ser para você. Por isso que é importante você poder se autoavaliar. Bom, Sônia, você já nos deu várias dicas aqui, nós estamos chegando ao final do programa. Pena. Como você gostaria de acabar esse programa, com que mensagem? Eu vou deixar uma frase de Gandhi. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. E nesse nossa vida atribulada, no nosso dia a dia, que nós possamos encontrar a beleza da vida, que nós possamos acreditar que todos nós temos direito à felicidade. Sônia, super obrigada, adorei receber você aqui no nosso jardim. Muito obrigada a vocês. Obrigada a você que está nos acompanhando e se tiver alguma dúvida, mande sua pergunta para o nosso e-mail espaçosaude@cnc.org.br. E eu aproveito também para encerrar o programa dando uma boa dica de leitura, aliás, um livro escrito pela própria Sônia, Por uma Vida Mais Bela. Fica a dica, aproveite as nossas dicas do Espaço Saúde e tenha uma qualidade de vida melhor. Tchau, até o próximo programa.